Então vamos lá. Hoje, aula especial diferente repreendida, onde eu estou, você não sabe quem é? Boa noite a todos vocês, estamos muito felizes, vamos só esperar um tempinho para as pessoas chegarem. E hoje você sabe como que o professor Carlos e também o professor Felipe funciona. Bimodalismo na veia, para a gente aprender língua de sinais. Se a pessoa não gosta, a fila está muito grande, pode até lá no final assim. Aí se gosta, pode estar junto da gente aqui. Sejam bem-vindos todos vocês. Estamos muito felizes aqui hoje. E geralmente a gente espera que também no Facebook, porque as pessoas demoram me encontrar, porque se você, minha página no Facebook, também segue, no momento que eu aula começo, lá o Facebook automático avisa. Mas tem pessoas que às vezes só curte e esquece ir, ou só segue e esquece por ir. Aí não adianta, entendeu? A pessoa demora a encontrar o vídeo, depois reclama. Eu tentei encontrar o vídeo e não encontrei. É óbvio, é lógico. Então, por favor, pessoal, curta o vídeo e também compartilhe ele, seja no Facebook, seja também no WhatsApp, nos grupos que a gente tem de Libras. Pode enviar e compartilhar o vídeo, porque a aula hoje, o nosso bate-papo está ótimo, está maravilhoso, está excelente, todos os adjetivos que eu não lembro. É isso aí, viu? Rapaz, apresentador de televisão, rapaz. Eu uso rádio, brincadeira. Mas então, hoje é uma entrevista, né, que eu vou ser entrevistado aqui hoje pelo ilustríssimo professor Carlos. Vai entrevistar algumas questões da minha vida particular, também sobre a minha carreira profissional na língua de sinais. E eu estou muito feliz por estar do lado desse cara aqui, que é um fera na língua de sinais. Eu, muito orgulhoso, muito feliz. Eu estou só absorvendo, eu estou roubando dele aqui, sabe? Estou absorvendo muito, pessoal, muito. Cadeira, né? Você sabe já, é óbvio, né? Você já viu no YouTube, tem um monte de vídeo lá no YouTube, aula também, bimodal também, né? Só ainda não é surdo, né? Ainda não, eu acho que na vida passada a minha alma foi surda e eu surdo. Agora só a alma surda, né? O corpo ouvinte ainda, infelizmente. Ainda. Nem só entrevista, não, tem outras coisas também, discussão do tema. Mas aula tem segredo, surpresa, tem. Ah, verdade. Hoje o tema está ótimo. Legal. É só. Não, tá certo. Estou olhando aí e, sabe, tem algumas pessoas que demora, tem que cuidar de encontrar, né? Então você já sabe, clica curtir, compartilha o vídeo, você quer o link aí e manda para os grupos, né? Você curte aí na joinha, coração. Fazer um coração aqui, dá amém também, coração, joinha. Assim. Aí, ó, você clica em curtir, você clica em oração, entendeu? Os dois. Joinha e coração, É ótimo. Eu vou começar hoje, eu vou entrevistar ele. Só avisar para vocês que tem pessoa que ainda não sabe perguntando. Eu estou olhando para cá, mas eu estou vendo ele. Meu celular, ele tem espelho. E como você está sabendo que está falando, você não está olhando para ele? Então, aula, porque tem o quê? Espelho, entendeu? Tem espelho assim, ó, um espelho. Eu olho e estou olhando para ele, faz qualquer número. 2, 3, Na verdade, como um virado. 1, verdade, número 1. A gente está errado. Eu ensinando o sinal errado já. Confunde. E eu português, eu todo dia, você sabe, todo dia, 2 sinais, todo dia eu envio no WhatsApp. Já tem 8 mil pessoas que recebem sinais meus todo dia no WhatsApp, no Brasil todo. A maioria é no norte, você acredita? No norte e no nordeste, porque não tem contato, às vezes a Libra é pouco, né? Então lá eu procurando corre de contato. Ok? E aí, tá falando assim. Igual tá falando. Já esqueceu de mim, continua dando aula. Vamos lá. E aí só falando de novo.
E aí são 8.000 pessoas, né? Eu envio sinais todo dia. E tem pessoas que às vezes, né? Ele não conhece, normal, né? Mas aí, já trocando aqui, eu não conheci, também tem gente que segue ele e nem ele é árvore. Nem sabe, entendeu? Nada a ver, nada a ver. Mas qual que é o nosso objetivo, Carlos? Da gente fazer entrevista, da gente ensinar Libras gratuitamente, da gente ter um canal no YouTube, de você todo dia enviar um sinal. Qual que é o objetivo disso tudo, Carlos? Principal é, meu sonho, e o meu sonho é o quê? É Brasil bilíngue. É o nosso sonho aqui no coração mesmo, o coração está sonhando mesmo, entendeu? É o nosso sonho do coração. Então o Brasil todo bilíngue, igual ele fez. Então por isso é de lugar em lugar, até morrer. E olha que depois de morrer você não. Na outra vida assim, a gente continua divulgando. Atenção aí, né? Olha o spoiler. A Olivia está falando antes aqui. E às vezes eu ensino o sinal lá todo dia no WhatsApp. E às vezes eu passo da teologia portuguesa errado. Olha só. Sério. E aí eu passo pensando, tá certo. Aí a pessoa me responde. Mas essa palavra não é cozinha, conhece o prato. Não é cozinha, conhece, não é conhece, é cozinha. Eu, verdade, já foi mandado. Aí eu consertar, é normal. Ele vai fazer o quê, né? Exemplo, ele deu um exemplo de surdo com a sua relação com o português, que às vezes a teologia confunde. Agora a gente que é ouvinte, vocês, meus amigos, vão entender, quando a gente está praticando Libras, pode ser até da teologia, ou principalmente um sinal, aí sai um amor assim, sai uma saudade assim, sai uma árvore meio tombada, e vai, até que a gente aperfeiçoe. Então os surdos vão nos ajudar com a língua de sinais, nós vamos ajudar com a língua portuguesa, e vice-versa, para a gente crescer firmes e fortes. Porque pensa, mas surdo precisa português? É lógico, né? Porque surdo é ouvir aprender Libras, obrigado, ouvir aprender Libras, ouvir precisa. Mas nós não é aprender a ler português? Não, surdo precisa também, né? Eu falo metáfora, brincadeira, que tem a ponte, né? Eu estou aqui, ele está aqui, né? Literalmente mesmo, ele está aqui, eu estou aqui, né? Eu preciso ir até metade e ele até metade, né? Até metade. Eu vou ficar aqui preguiçoso, vem, esperar só ele venha. É imaturidade, né? Maturidade não tem, né? Deixa ele vir e eu também vou até ele, né? Porque assim a gente consegue ele. Troca, compartilha. Eu lembrei também uma coisa, vocês conhecem o sinal de metamorfose? Não conheço. Eu usaria o sinal de transformar. Tem um sinal específico de metamorfose? Vai ter um problema de conceito também. Vamos discutir, porque é polêmica com a gente mesmo. Mas eu gostei do sinal, porque se o surdo ele aprendeu o conceito, ele consegue... É próprio da borboleta? É. Eu imaginei. É porque quando fala metamorfose, parece a borboleta já. Estudo na escola, né? É a primeira coisa que vem à mente assim. É um sinal. Vamos lá, para resumo então. Primeiro você faz aí a árvore, né? Não precisa amarrar só o tronco da árvore. Só um ponto, pessoal, nós temos alunos aqui do curso Tertúlias presencial nos acompanhando, está todo mundo fazendo uma árvore aqui bem bonita, né, Raíla? Eu não vou filmar eles porque eles estão com vergonha. Mas eu vou filmar eles depois. Ok? E aí, vamos lá. Faz a árvore. Primeiro a minhota. A minhota não, né? A minhota não vira borboleta. A minhota é só para peixe. A minhota é o objetivo peixe. Desculpa aí, vamos lá. Vamos lá. A lagarta, né? Ela fica aqui, ó, o tronco, né? Vai lá. Fica aqui, vira azul. Percebe? Virou azul, ó, ela era lagarta aí. Virou azul. Aí depois ela vai, vira borboleta. Bora rápido. Metamorfose. Lindíssimo. Olha que bonito esse sinal, gente. Eu me emociono, dá pra vocês mas eu me arrepio todo. É sério, olha. Não, é bonito, verdade. O sinal é lindo. Eu vou começar a perguntar, qual o sinal mais bonito que você gosta? Tem um sinal que eu adoro, que a própria palavra em língua portuguesa traz um conceito lindo, que é poema. É um sinal lindo porque significa justamente a expressão, que é algo que está aqui
E é natural, não é forçado. Sabe, é lindo, é lindo, é lindo. Poema, poema, sabe? Quando você se expressa. O sinal bonito, o sinal é bonito. Nossa, que sinal lindo, né? Maravilha de sinal. Qual? O próprio sinal de maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. A mão fechada em S, maravilhoso. A expressão precisa, né? Fundamental. É um parâmetro da Libra aí. O último sinal, por favor, que eu lembrei agora, é a palavra linda que a gente precisa pôr em prática, que é a palavra empatia. É um sinal lindo. Assim e assim. Vamos trocar, Carlos? Faz assim. Essa vão ficar onde, Carlos? Aqui e vai. Aí mesmo, a duas, né? É só segurar. Verdade. Empatia. Que é uma mão sobre a outra. É literalmente a gente se colocar no lugar do outro. A gente tira de mim e põe no outro. É ser empático. Isso não é bonito, né, gente? Empatia. Precisa. Eu amo o animal, por exemplo. Isso tem variação linguística, né? Tem lugar que vai usar aí diferente, é normal, né? E respeita aí a variação linguística porque é próprio da língua, né? Tem aí a história mesmo, é a hora da língua de sinais, principalmente aqui no Brasil, né? Tem dificuldades para troca e interestaduais, tem dificuldade para as trocas de sinais, de padronizar, ainda não tem. O futuro pode criar a Academia da Libras, pode, cultura perfeita, igual tem a Academia do Português, que padroniza mais ou menos, né, a língua, porque tem uma academia, né? Tem uma academia que eu não vou criar a palavra aleatória, eu vou criar uma palavra, não pode, né? Não adianta, é impossível. Tem lá todo mundo, eles já vão criar um novo palavra ou um vocábulo novo, né? Em Libras pode cultura perfeita, né? Será? Né? Tem grupo que tem grupo que não né? Aí tem uma discussão para outro dia. Eu não vou dar o tempo. E aí tem sinais de variação linguística, normal. Eles foi maravilhoso, né? Eu nem lembro mais. Ele fala, é isso. Maravilhoso, ou maravilhoso, ave de beleza, né? Então, são aí variações linguísticas. Tá errado? Não, são diferentes tipos de expressão no final. Expressão é igual poema, expressão. Lindo. Quando voltando no final de animal, tem alguns que é, por exemplo, final de dinossauro. Olha que doido. É perfeito. Dinossauro. Parece um grande dinossauro. Ai meu Deus, eu falei dinossauro. Nem o ouvinte sabe falar, não se preocupe. Dinossauro. É uma fauna. Dinossauro. É verdade. Por causa do pescoço, assim, para alcançar a árvore, assim, né? Dinossauro. O dinossauro. Tem outro sinal também que animal. Cada sinal, alguns usam para baleia, pode dar aula e doido. A baleia, a cauda dela, ela ressurge, faz em slow motion, devagar, assim, bem. Ativou a baleia. Pá! Basicamente é isso, basicamente. Tem lugar que vai usar aí baleia, nem no peixe, solta a aguinha, né? A aguinha que precisa. Geralmente em um contexto religioso, eles usam aquela historinha do Jonas. Né? Lá do. Afinal é Jonas, o meu profeta. Só da teologia, não só do contexto religioso. Jonas. Tem lá a historinha, né? Que a baleia comeu, lembra? Então aí vai usar realmente no final, porque no final ela cospe ele. Aí alguns usam e cospe por aqui. Alguns usam assim. Aí caiu lá em Nínive, né? E era longe, e não tinha praia. Onde caiu lá, não sei. Eu não sabia que não tinha praia. Não sabia. Aí caiu lá. Ou eu não sei. Complicado, né? Eu falo outra coisa. Agora, sinais bonitos. Você vê outro sinal, tá vendo? Sinal bonito. Um sinal lindo de morrer. O sinal de saudade, a mão em S, põe no P. Só que a beleza não é só o ponto de articulação. A expressão facial. Nossa, tá ótimo.
Saudade. A gente precisa incorporar, lembrar assim da pessoa amada e saudade. Saudade. Ô, irmã, é uma saudade por Cristo. Ou é uma saudade. Nossa, saudade. Por exemplo, eu vim aqui para Ovelha Lavradária para ficar casa aqui do Felipe Sabará, nós não com ele aqui, ó. Aqui é real, não é edição de vídeo. Montagem, você nem sabe como é que faz, de assim. É difícil fazer, mas não tem como. O dinossauro subir, é impossível, é tempo real mesmo. Mas aí, né, eu vim, e aí minha esposa ficou lá em casa, aí uma saudade, tô triste de saudade, né? É uma saudade boa, de emoção, mas é triste, e não, e ele estivesse muito aqui agora, né? Eu sequestrei o professor Carlos um pouquinho, a esposa dele pode esperar só um pouquinho para ele passar um final de semana com a gente, né? A gente precisa de treinar muita Libras, é muito bom. Ei, eu lembrou sinal bonito? Sinal, quem lembrar fala. Eu peguei mal, eu lembrei. Amigo. Olha só, por causa, completem a frase. Corcunda, isso mesmo? Corcunda que fala. Eles têm uma palavra, aí ele pede ajuda. Tem a ajuda dos universitários aqui, Eu denunciando ele. Ele esqueceu mesmo. Minha alma é surda, desculpa. Esse sinal me lembrou um sinal lindo, que é o sinal de cisne. Legal. É quando tampa assim, aqui você tampa e vai o cisne. Não, muito icônico, lindo. Visual, realmente perfeito visual. Perfeito. Eu amei, eu acho que Não, lindo. muito legal. E o sinal município também, geralmente. Eu gosto de macaco. Não. Eu gosto desse sinal de macaco. É bem icônico, né? Só incorporar assim. Mas agora vamos lá, vamos partir para a nossa primeira fase, vamos começar, senão a gente vai falando de sinal. Entrevista. O perguntas para ele, e você pode também aí estar usando perguntas. Mas eu vou começar. Vamos lá. Então, nós já sabe, né? Felipe Sabará, né? Sabe lá, BHP tem uma cidade. É uma cidade perto. O final dele é lá. Eu vou conversar com o presidente Temer para que eu consiga tomar posse daquela cidade lá. Porque se tem meu nome, né? A cidade, porque não ser minha. É um pulo. Mas vamos lá. Sinal dele já sabe esse. Eu quero saber o quê? Tem família sua? Tem? Não tenho. Ninguém na minha família. Eu queria ter pelo menos uma pessoa, sabe aquele primo distante que você não conversa, que mora em outro estado, que você nunca vê só apenas no Natal assim, mas nunca encontra? Então, eu queria ter, mas infelizmente não tenho nenhum membro da família surdo. Então, é só eu da minha família assim que sei Libras. Legal, mas começou a pode. A idade que eu comecei a aprender língua de sinais foi de 12 anos. Eu ainda era criança, quando eu vi Libras pela primeira vez na escola, eu vi uma professora de língua de sinais fluentíssima, aí eu fiquei babando assim. Aí eu pensei, nossa, eu quero falar surdo-mudo igual ele, sabe? Eu pensei, meu Deus, surdo-mudo, né? Surdo-mudo. Aí eu já cheguei, sempre, já cheguei, oi professora, você me ensina surdo-mudo a falar? Aí a professora olhou assim, é livre, você quer aprender sobre surdo? Aí eu fui me explicando os conceitos, aí eu fui aprendendo até... Hoje agora, ela é professora, conhece a professora? A primeira que eu tive contato com a idade de 12 anos, lá na escola, tinha uma professora própria de Libras, escola particular. Escola particular. Aí tinha uma professora que sabia língua de sinais, ela criou. Mas assim, infelizmente, pessoal, por exemplo, de 1000 alunos, 30 queriam aprender Libras. E assim, começou 30, aí depois de um mês, 20, 10, mas eu estava lá, firme, aprendendo sinais, e ela foi minha primeira professora. Não, ela foi firme até o final, e hoje com certeza eu estou aqui como intérprete porque uma professora no começo acreditou em mim, mesmo com a turma pequena, mesmo com dificuldade, a gente sabe que o salário não é legal, mas essa professora, ela acreditou, então por isso eu e também o professor Carlos, nós acreditamos
que ensinar a língua de sinais, pessoal, é um instrumento que transforma de verdade. E nós estamos aí, com o passar do tempo, estudando. O curso, Carlos, aqui na minha cidade, é muito caro. Eu tentei fazer, eu fiquei por um mês só, mas eu não consegui pagar. Você estudou na escola, na professora, foi uns 6 meses só? Mais ou menos. Mas era só sinal, nada. Pra acontecer, não. O básico primeiro é conhecer, né? A pessoa surda. Falava informação Cultura surda, o que é? Não é surdo mudo. É importante explicar. Aí explicou, aí a base é bom, né? A base é bom a gente ter. Às vezes tem o curso básico fraco, mas esse é fraco porque não tem sinal para ir, mas tem teoria. E teoria, no futuro, eu conheço pessoas que intérpretes fluentes que não passou na banca do AIS por causa da teoria. Também o curso de intérprete bom mesmo, ótimo, não conseguiu o áudio e não tinha teoria. Aí o curso era escrita, era resposta mais rápida. Ele joga ele joga aquele lá. E aí não passou. E era eu confio nessa pessoa, fluente mesmo, excelente, na Libras. Mas, né? Então, às vezes o curso vai, às vezes ele é fraco de sinal, mas tem teoria. É importante. Aí depois de 6 meses, procurou o curso, foi fraco, é caro, mas e depois, Aí eu comecei a fazer, consegui pagar só um mês, assim, porque eu sou pobre, difícil, nasci pobre, morri pobre, vida de professor, vocês sabem como é que é. E aí eu falei assim, ok, preciso estudar em casa. Então eu fui pesquisando na internet, sinal, contexto, sinal, e pesquisando, só que chegou um tempo que parece que todos os vídeos eu já tinha visto, sabe quando a gente pesquisa muito assim? Não, já vi, não tem novidade, só, e se tiver um vídeo novo, parece que o conteúdo é o mesmo, sinal. Só mudou a pessoa, sabe, mas o sinal. Então, aí eu fiquei no básico. Esses vídeos eram vídeos de sinais. De sinais, tipo aqueles verbos, sinais gerais. Que tem uma palavra colorida aqui, aí sinaliza um sinal. Só isso que eu sabia. Assim, na minha vida eu acreditei que isso significava língua. Até que eu me mudei para São Paulo, deixei Minas Gerais, e lá eu encontrei um grupo de surdos fluentes. Aí eu falei assim, agora eu vou mostrar a minha língua de sinais. Eu cheguei tudo. Aí quando eu vi os surdos sinalizando assim, aí eu, boa noite. Aí os surdos, desculpa, não entendi nada. Você é português sinalizado, você pensa em português. Aí eu... Crueldade. Não, você sabe que surdo é direto. Ele falou assim, você não sabe línguas, você não sabe. Aí eu falei assim, gente, eu passei minha vida toda acreditando que eu sabia língua de sinais e agora? Aí eu tive humildade, aí eu chorei um pouquinho, confesso, mas depois eu enxuguei a lágrima e falei, eu não sei, mas você pode me ensinar? Aí o surdo falou assim, claro, a gente ensina. Eu falei assim, então vai ser agora. Peguei, levei pra minha casa, a gente foi junto pra igreja, fomos junto pra balada. Qualquer lugar, eu tava junto com o surdo assim. Se fosse um terreiro de macumba da Umbanda, nós ia lá interpretar Libras. Porque eu queria ver a língua de sinais, sabe, sem preconceito nenhum. Qualquer lugar, assim, tem surdo. Eu tô lá, eu até fingia de surdo, às vezes eu sentava, aí chamava eu ficava olhando lá, porque eu queria aprender. Aí, depois de muito contato, mas teve os dois, como o professor Carlos explicou. Eu tive contato com o surdo e também teoria, estudando linguística, estudando sinal. Hoje a gente sabe que hoje nós acostumados a assistir no YouTube ele, né? Aula, e ele assim, realmente, a pessoa até hoje, eu me explicando teoria, não tem melhor que ele, não tem. Explicando linguística, teoria, não tem. Ele, geralmente, ele explica, e até às vezes pessoas que é demorado, né, lerda, consegue entender. Ele faz devagar, sinal, volta, fala de novo, o texto, dá segmentação,
parece que já tem. É quase um cronograma antes do vídeo? Às vezes eu preparo para eu não ficar perdido, porque muita coisa assim, ok, só a palavra-chave, a principal, aí pá, os tópicos, aí eu vejo assim, Não perfeito, eu não consigo fazer diagonal bem, eu não consigo, você sabe, né? Eu até adaptei, eu fazendo agora e hoje está fazendo diferente. Hoje eu estou falando normal, na estrutura aí, português normal, e falando junto, né? Diagonal. Mas aí eu comecei esse ano agora fazer o quê? Eu quero falar só no final, falar só o nome de cada final, porque eu não consigo diagonal bem, eu descobri então, né? E ele consegue, ele faz o diagonal, parece que tem programado, e eu mesmo entendo tudo. Então, ele consegue, né? O segredo vou falar a verdade, eu me traduzo, por exemplo. Primeiro, antes, o que eu estou falando aqui, antes, eu penso em português, porque eu sou ouvinte. Aí quando eu penso em português, eu ainda não falei, está aqui na minha cabeça. Eu já traduzo para a língua de sinais. Aí quando eu acabo falando, usando língua de sinais, primeiro eu já pensei em língua portuguesa e depois sinalizei. A minha cabeça, eu fico meio tonto assim quando acabar, fico. Mas né, a gente tenta se esforçar para a gente fazer uma acessibilidade. Inclusive hoje a gente vai ter um quadro assim, muito interessante, que é o intertrocando, que é interpretar e trocar. Ele é surdo, eu, ouvinte. Mas agora nós vamos interpretar e trocar. Eu vou sinalizar e ele vai me dar a voz, ele vai me interpretar, intertrocando. O sinal foi a gente que criou, né? É o intérprete que troca. Só uma piada. Trocamos de papéis hoje. Engraçado. E mas aí está falando sobre né, o bigodarismo, e ele, uma estratégia boa, um método novo. Eu faço igual, mas é o contrário. Eu penso português. Se eu pensar sinalizando, eu não consegui. É mesmo? Então eu pensar atrás em português e tento aí botar o sinal. E é o contrário, né? É verdade, porque o surdo ouvinte vai trocando, mas no final dá certo. No final dá certo, assim, a gente chega lá no final. O bom é, a maioria que assiste, nós é ouvinte, né? E ouvinte, geralmente, meu que sinal, ele aprendeu o texto, usar o sinal, ele quer saber nome, sinal. Por isso, né, que às vezes é bom bigodar, porque tem pessoa que a Libra não sabe nada, começando agora. Se, exemplo, eu só Libras, pessoa que não sabe nada Libras, não consegue entender, né? Literalmente faz isso mesmo, tá legal, ele não consegue, porque fica confuso, a pessoa não sabe nada. Só complementando o que o professor Carlos está falando, se também tiver um surdo oralizado que não sabe Libras, e a gente sinalizar, o surdo oralizado... Então, agora, se for bimodal, ele vai perceber, pela oralização e também os sinais, ele vai aprendendo. Então, tudo é estratégia. Tem umas 6 pessoas que são surdo oralizados, não sabem Libras, né? Só cresceu oralizando e assistiu por causa disso, para tentar sinais e aprender. Olha só, e aí ele falou, agora eu preciso aprender, antes eu fiz o curso, não consegui, era misturado com o ouvinte, fiquei com o curso, o curso para mim, né? Travou. E aí agora eu não consegue. Só eu ali, eu falo assim, eu não posso falar, Lula, no final a gente vai ler, vocês pode comentar normal, escrever, no final a gente vai ler, porque a gente está falando, eu poder focar aqui na conversa e escrever. No final, que vocês escreveram, a gente vai responder. Não se preocupa não, já está ignorando nós, não estou ignorando, porque estão focados em conversar. Literalmente, I love you, né? I love you, olha só, trilhinho. Aí continuando, então, você começou real, cidade rua, não tem família surdo, mudou lá para São Paulo, tem contato com surdo, né? Aí você desenvolveu, inventou, e aí você é formado em letras libras? Não, meu sonho é ter faculdade de letras libras. Eu ainda faço faculdade de matemática, sou professor de matemática, eu adoro números, o pensamento assim, tudo que eu vejo eu já transformo em número.
É real. Aí eu consigo entender. Para me atestar, é real. A gente conversou hoje sobre isso, sobre filosofia, né? Sobre temas complexos. O dia todo conversando. E qualquer coisa eu falava, qualquer coisa eu falava para ele pensava no número, adaptava, nós, a matemática. Equação é a vida, equação, a natureza, a equação é a linguagem de Deus. Aquele povo de humanos. Mas a língua de sinais, ela foi assim, para falar a verdade, o meu primeiro amor foi a Libras, só que eu pensei assim, se eu for estudar Libras, eu não vou conseguir, porque depois todo mundo pensa, porque é difícil, porque sofre, porque não tem curso. E eu pensei, eu falei assim, ok, nem pensei, aí eu fui para matemática, que eu também adoro. Só que durante a matemática, lá em São Paulo, eu conheci surdos. Lá em São Paulo, na Faculdade Federal de São Paulo, e eu adorava a matemática, principalmente por causa de surdos. E então eu dava monitoria, sinal, monitor. Então eu auxiliava os surdos ali em matemática, aí eles pediam química, física, biologia, geografia. Aí eu falava, mas eu não sei. Aí eles começavam, sou surdo sofre tanto, você vai me desprezar desse jeito? Aí eu falei assim, não, imagina, vou estudar geografia agora. Aí a gente sentava junto, estudar, até que pelo contato e principalmente também pela teoria. Artigos, sabe que a gente nunca lê, que a gente, sinal de artigos assim, começou legal, artigo que a gente nunca lê, que a gente não conhece, eu lia, eu pegava e falei assim, gente, quanto que eu vou usar isso? Nunca, mas deixa eu ler. E eu lia, eu fazia anotação, aí o conhecimento foi subindo. Até que chegou um ponto que quando eu vi o surdo sinalizando, e eu por saber matemática, eu fazia uma adaptação, eu via língua de sinais, matemática, teoria, lógica, língua de sinais, direto, e as coisas começaram a fazer sentido. Aí sabe, parece no Titanic, naquele navio grande, quando afundou, aí só sobrou uma única tábua, aí a gente veio e falou assim, tudo clareia assim. Aí eu agarrei e falei assim, agora eu vou aprender Libras. E aí eu comecei como intérprete profissional. Eu já trabalho até. Hoje eu trabalho. O ano passado... Por favor. E tem lugar que não tem, deixa eu explicar o contexto. Tá. Banca do Pai, o que é? Não sei para você, o que é a banca do Pai? Que mistério é esse? O sinal, CAS, C-A-S, Centro de Apoio ao Surdo. Centro de Apoio, lugar de apoio ao surdo. Qual que é o objetivo do CAS? É um lugar para as pessoas surdas ali adquirirem conhecimento também, fazerem curso, só que também ele avalia intérprete. Por exemplo, aqui em Minas Gerais, se uma pessoa quer ser intérprete de língua de sinais, ela primeiro tem que passar por uma avaliação do CAS. Se o CAS falar, você é bom, você é legal, aí você começa a trabalhar no estado. E eu passei o ano passado. Só um detalhe. Por favor. Quando a pessoa passa, ela já não é encaminhada para a escola, não. Ela passa, tem tipo certificado falando, você é apto, né, a trabalhar dentro de escola, você é possível, é apto. Mas a pessoa tem que procurar a escola e pegar aí a vaga. Exatamente. É um processo que demora. Ao passar lá no já está dentro da escola nunca, porque tem uma lista de classificação, aí demora. Também lá na vaga de escola, não sei se às vezes lá tem escola. Aí tem o surdo, aí tem o quê? Tem tipo parece entrevista de seleção, né? Processo seletivo, entrevista. Aí chama lá 4, por exemplo, lá 4, né? Geralmente é o que viu a vaga. Tem lá o site, né? A pessoa procurou lá no site, entrou, tem lá na escola, corre e vai lá na escola. Aos 4 vai lá. Aí olha os títulos dos 4. E aí escolhe o título melhor. Exatamente. Só que primeiro, exemplo, se já saiu o edital, aí os intérpretes vão. Só que antes, no mês de janeiro, a aula não começou ainda, tem uma lista assim, de escolas e os intérpretes vão e a Secretaria de Educação vai, você tem faculdade, você tem prioridade, você fez curso de Libras ótimo e mais o caso, você tem prioridade. Aí ele já seleciona. Por exemplo, uma lista antes, pós-graduação. Pessoal, Pro Libras,
deixa eu chorar um pouquinho, porque Prolibras já foi, só que ainda eles falam, você tem Prolibras, você é ótimo. Eu conheço pessoas com Prolibras com português sinalizado, porque anos atrás fez o Prolibras, passou, só que aí os anos passaram e a pessoa ficou parada. Sabe, e o I? Isso é interessante a gente discutir o I. Porque o Prolibras, antes, o mês Prolibras, a prova era fácil, era muito sopa. No final, o ano mais difícil. Então, você pegar lá no ano de 2005, 2006, 2007, a prova ela é muito fácil. Foi ano difícil, 2010 para lá, foi ano difícil. Então, a pessoa ela passou, né, aqui no 2005, a prova era fácil, aí ela passa, aí, eu sou intérprete, profissional intérprete, mas a prova, o nível de avaliação estava baixo. Então essa pessoa, ela passa porque o nível de avaliação estava baixo, entendeu? E aí, não adianta, porque o nível é baixo. A sociedade, a comunidade estudante, desenvolve, cresceu, aí o nível, hoje precisa de um nível maior, essa pessoa tem um nível de baixo. Mas só lembrando o que? O Prolibras, eu também conheço pessoas que antigamente tentou o Prolibras, passou e continuou estudando e teve contato com surdo, estudou teorias. Então, a Libras é boa. Por quê? Papel é diferente de fluência. Eu posso ter uma coleção de papel aqui e não saber língua de sinais. Então, o foco é fluência, pessoal. Papel não sabe Libras, tá? Fica a dica aí pra Aí nós. uma piada lá de BH, por exemplo, ele fala assim que ele não tem papel, né? Ela não tem papel, mas não funciona, não serve pra nada. É pra barata comer, né? Tirar barata, só. Porque Só se for. não usa. Né? E tem mais também que o curso, com teoria só, por exemplo, ele trata, tanto que aula de teoria, tem. Começa a trabalhar. Eu não posso falar o nome da cidade. Eu vou Censurado. Eu vou ser processado para falar, né? Continua. Mas, vamos lá. Tem uma cidade, eu não posso falar. É aqui de Minas? É Minas Gerais, é perto de BH, eu não posso Tá falar. bom. Tá muito próximo. Por quê? Tem uma pessoa responsável na área de educação da secretaria, responsável pela área de Libras, de inclusão dos surdos. Mas essa pessoa tem um outro papel só teórico, não sabe Libras, sinal, não sabe. E ela é responsável para poder cuidar da inclusão dos surdos nessa cidade e não sabe nada. Como ela vai orientar o povo? Como ela vai orientar? Me responde, impossível. Mas desculpa, aí voltando lá cá, né? Vamos voltar para a entrevista, falar, eu fui. E aí o CAIS tem essa prova, o CAIS tem todos os resultados? Tem em Minas Gerais, existe também no Ceará, o caso lá, e alguns estados, não é todos que tem, mas Mato Grosso tem um caso. Mas se o estado não tem um caso, a própria Secretaria de Educação tem um substituto. Ou é uma prova diferente, ou é pedagogia mais curso de Às vezes também universidades. é a associação do lugar. A associação, porque pelo decreto 5626, é possível que a associação de surdo com parceria de Secretaria de Educação emite certificado com avaliação de proficiência. Lá BH tem os dois, tem o CAIS e tem a associação. Aí ótimo. E os dois dão certificado de proficiência? Boa. A associação ela não dá um certificado, a pessoa passa de trabalhar. Ah, tá. Lá no banco de avaliação que passou, ela já começa a trabalhar. Porque falta intérprete, né? Intérprete bom, falta. É porque tem pessoas que falam, é intérprete, mas será? A pergunta, será? Papel. Será? E aí? E aí você faz, né? Aí eu tentei o CAS pela primeira vez no mês de setembro do ano passado, e eu passei, fiquei muito feliz, consegui meu hábito, aí eu aguardei, e esse ano eu já comecei a trabalhar como intérprete da rede estadual. Estou muito feliz e muito orgulhoso também, muito feliz, e espero muito, né, ajudar os professores, que os professores me ajudam, ajudar o surdo, e que o surdo também possa me ajudar. Por quê? Quando falo, a surdo dependente de ouvinte não pode. Mentira, o ouvinte depende do surdo, o surdo depende do ouvinte, porque nós humanos, nós dependemos um do outro, não é eu vivo sozinho, tá ótimo, você... Não, nós precisamos dessa relação de dependência, é fundamental a gente viver sozinho. Mas às vezes fala, porque fala independência, no sentido assim, por exemplo,
o surdo ele não consegue no lugar ter acessibilidade. Aí ele é dependente. Às vezes fala, então às vezes usa pejorativo. E começa a usar o dependente para tudo. E aí vai. Mas toda regra tem sua exceção. Toda regra tem sua exceção. A gente precisa conhecer os contextos. Curioso, outra coisa agora. Por quê? Né? Você, né, estudando, ainda não formou matemática? Não, terminando ainda. Quase. Terminando matemática. Quase matemático formado. Ok. Libras aí? Agora eu comecei esse ano a faculdade de Letras Libras. É um sonho ter um polo aqui em Governador Valadares. Eu fiquei felicíssimo, porque eu pensei assim, Letras Libras em Governador Valadares, daqui 10 anos, daqui 5 anos. Aí quando chegou esse ano, Letras Libras, abracei. E aí a gente começa a graduação de... Pode fazer propaganda? Pode. Uniaselv. Eu não sei o sinal, não conhece? Não conheço. Ela é famosa em Santa Catarina também, tem um polo presencial lá em Santa Catarina e ela veio aqui na modalidade EAD, que é ótimo, se a pessoa trabalha o dia todo, igual o Felipe, que trabalha com um cachorro, que sofre muito, precisa ter um tempo separado para estudar. Então, a Faculdade de Letras Libras é ótima, pessoal, ótimo. Mas é legal, aí Libras, estudando, continua, rapaz, falando, aí também, matemática, do aluno que travou, mas travou é só reiniciar, a tela. Pessoal, se tem alguém assistindo em tempo real, só envie um oi assim, por favor, fala assim, não, o tempo tá real, tá legal, tô conseguindo, porque às vezes é só de uma pessoa, né, às vezes é pontual. Da pessoa. E também tem, não é simultâneo, assim não. Quase simultâneo, não é simultâneo, assim não. A gente fala, sinaliza e depois... Alô, oi, não. Oi. Falam aí o E, é só reiniciar a página. Não, tá normal. Falam aí na página, a pessoa que travou é só reiniciar a página. Se a página reiniciar, volta. Agora eu preciso ver normal. Vai sempre calmo. Não, isso é normal, sempre tem uma internet. Travou pra mim agora. Porque ela foi embora. Eu fui embora. Caiu assim. E pior que trava a minha área que. Não. Mas sempre intérprete, assim. Mas voltando pro tema. E aí você vai estudar, continuar, formar aí, né? Letras Libras, segundo também matemática. E aí agora eu o quê? Aí mestrado, para poder sair, adaptar a matemática para a sua, Com todas, ele pegou minha alma aqui e sinalizou aqui, com toda certeza. Por quê? Eu acredito na importância da escola bilíngue. Porque não é fingir que tem um surdo, aí você joga o intérprete, aí o professor passa, vai perdendo informação. O intérprete, o surdo e o professor vai perdendo. Então, se o professor ele já for bilíngue, por exemplo, Felipe, matemática saber, também língua de sinais saber fluente, ensinar o surdo melhor. Porque aí o surdo, essa educação é de verdade para mim, não é uma adaptaçãozinha simples, é de verdade, você é surdo, o foco é para você, educação. Então no mestrado, só complementando, professor Carlos, eu penso em terminar o mestrado, em começar e depois terminar o mestrado, com o objetivo de ensinar para professores, porque se eu for um único professor, eu não vou conseguir dar tanto efeito. Agora, se eu ensinar professores as estratégias de língua de sinais e o objetivo de educação de surdo, eu acredito que a língua de sinais vai se difundir muito mais. Meu sonho é o Brasil bilíngue e eu acredito ensinando gratuitamente na internet e também na formação de professores. Eu adoro fazer isso. Isso me lembrou duas coisas, está falando aqui. Primeiro, o E. Lá em BH tem também um aluno meu que também é formado em matemática. E legal, e ele começou lá atrás comigo no curso básico, coisa atuante. Tem namora pessoa surda, namora pessoa surda, namora pessoa surda e já junto convive com surdo normal. E formado em matemática, fluente em Libras, isso. Não, sabe, fluente. Eu falei no grupo de livros que eu participo e a gente cria sinais na área espírita, né? Falei no grupo de livros. Então, eu levei ele a lá até hoje.
esse grupo Ótimo, que participa. E ele está tentando entrar no mestrado também. Uma ideia parecida com a sua. Olha só, vamos ficar junto então. Mas não, acho que ele não consegue. Não, e ainda com o professor Carlos, porque a tese dele é sobre o pensamento do surdo, como que funciona. Se a gente juntar, pessoal, pessoas de boa vontade, que desejem de verdade estar junto, Brasil muito, né? ótimo. A gente junto, a gente é muito mais forte. Então, aí esse professor lá em BH, também meu aluno presencial lá também, ele está tentando fazer o projeto de mestrado para tentar também ensinar matemática a adaptar material. Ele é material adaptado. E também fazer tipo uma regra, ensinando professores a como a comportar o aluno surdo dentro da sala de aula. Porque realmente o professor não sabe o que faz. Eu falo para ele, o intérprete, ou para o aluno surdo, ou eu não falo nada, porque já tem intérprete, não sabe. É uma bagunça que vocês não imaginam. Ok? E o segundo, eu lembrei falando, porque e tem hoje, né? Escola de inclusão tem esse problema. Coloca o intérprete, pronto, resolveu. Né? E não adianta. É porque também, maioria surda de inclusão, não sabe livre. Aí, bota lá o intérprete para quê? A orquestra que transforma, o intérprete transforma em babá, fica cuidando, né? Nariz corre pra lá, é verdade. Corre o nariz do surdo lá, né? A toalha corre, leva pro banheiro, leva pra tomar água, fica um babá. Ele tá parecendo cuidador, cadeirante. Igual, né? Não que cadeirante seja muito, falando em comparação, né? Que parece cuidador, cadeirante. E falta formação, os intérpretes têm formação linguística. Eu consigo traduzir do português para a língua de sinais, a língua de sinais português. Agora, eu cuidar de uma pessoa, eu não sei como faz isso. Não é porque eu não quero, é porque eu não sei, eu não consigo, eu não tenho formação para isso. Então, o papel de cada um dentro do sistema de educação precisa estar bem explicado e bem claro. Aí o intérprete faz a formação, com a sua formação, ele faz parte do processo de educação, o professor, o outro profissional, e cada um unido, a educação vai para frente. A gente precisa esclarecer. Isso é verdade, porque também é assim, instrutor também, né? Manda lá para a escola o instrutor, mas ninguém sabe, o instrutor faz o quê? Ninguém sabe. Tem escola, instrutor ensina as matérias para o surdo, não é a função do instrutor. Tem instrutor ensina para a sala dos ouvintes livres, essa não é a função também. Então, é um concurso, falta ali nessa literatura, realmente é fazer uma cartilha, uma regrinha para ensinar a escola como ele se portar junto com o aluno surdo. É fundamental, fundamental. E agora, que a gente está fazendo o intertrocando, nós vamos ter dois momentos. Primeiro, pode falar. Vamos ler as perguntas primeiro, para a gente fazer esse papo no final? Vamos, melhor. Pode ler. Não que somos os alunos aqui felizes. Estamos felizes? Vamos ler, aprende a ler. Vocês perguntaram antes, eu vou ler agora, ok? É pequeno, difícil de ver. Vamos lá. Aí você lê e eu traduzo para Libras, ok? Pode? Trocou de novo. Vamos lá. Eu falo português e ele finalizando. Trocou já começou. É muito comentário, ó. Perdoa. Não, você tem que cortar é quase o vídeo. impossível. Peraí. Então, Fica de ouvir embaixo. Vamos lá. Deixa eu falar depois. Vamos lá, vou só falar, ok? Aí eu já tô aqui. Vamos lá. AIS é em São Paulo ou em Minas Gerais? É em Minas Gerais, ok, pessoal? Tá falando do AIS aqui. Vamos ver aqui. Felipe Arnes. Quando pequena, eu estudava com surdos, eu fazia tradução para eles. Mas nunca pensei em ser intérprete. Hoje sou formada em INTA e no futuro próximo pretendo dar aula para surdos. Quem falou isso foi a Paloma Pan. Ó, rápido. Ótimo, Paloma, ótimo. Vamos lá. Aí o Lucas falou que tem AIDS em alguns estados. Ok? A Vitória falou.
não tem que entender. Falou. Vocês estão falando demais aí, ó. Sei lá, a tela até travou, ó. Vamos lá. Meu Deus. Pera aí. Vamos lá. Pessoal, o mais importante Fique para Deus desse ajudar, pergunta, né? o que acontece? Vamos lá. Na câmera de novo. Pergunta: vocês acham que escola apenas para surdo é melhor do que escola só para tradutor? Boa pergunta. Né? Qual a sua opinião? Quer fazer em Libras e eu faço a voz? Como é que é? Ela vai ele entrou ok. Só falar, né? Pode falar. Vai difícil, né? Segura meu nome. Vamos lá. Botar a mão meio na perna. Segurar ela. Eu não sei ouvir meu opinião em português, não. Eu não consigo. Minha opinião em português eu não consigo. Eu vou ter que tentar Acabou. A pergunta é se a escola bilíngue é melhor do que só com intérprete. Tem grupo de surdos que pretendem a escola especial. E seria talvez também a escola bilíngue, né? Do que a escola inclusiva. Mas já tem grupos que pretendem o contrário. Que a inclusão precisa funcionar. A gente fazer ela funcionar, né? Eu, atualmente eu dou curso online para quem trabalha na escola inclusiva. Então, eu ajudo pessoas que trabalham na escola inclusiva a conseguir realmente ajudar o surdo. A realmente conseguir ajudar o surdo mesmo. Porque a maioria não sabe como que ajuda o surdo. Então, meu curso é sobre isso. Mas eu penso, isso vai ser melhor que a escola bilíngue? Eu acho que não. Eu acho que a escola bilíngue vai ser bem melhor, se tiver. Mas quantas cidades tem escola bilíngue? Quantas possibilidades bilíngue tem? Então, quase tem, né? Escola bilíngue. Então, o nosso jeito é tentar salvar a inclusão. Tentar salvar mesmo. Aí, o salvar literalmente salvar mesmo. Salvar mesmo. Salvar mesmo. Porque agora é o contrário, Então, na minha opinião, a escola bilíngue é bem melhor. Porque a escola inclusiva, a gente tem que ter livros práticos, livros porque os professores não sabem livros, os funcionários não sabem livros, os alunos sofrem bastante com isso. Mas se a escola bilíngue, o pessoal está doente, né? Ensina direto eu sou aluno, material adaptado, sensível de verdade, porque parece que a escola de inclusão é uma classe, porque pela altura do céu, né? O autista, várias diferenças misturadas. Parece que está indo neles, né? Não ajudar eles. Não, a escola bilíngue, preocupação é bem melhor. Perfeito. O senhor é, né? Perfeita, melhor do que eu, Carlos. Foi o contrário, você finalizou melhor que eu. Vamos lá, vou parar de puxar saco, não puxa saco. Vou parar de puxar saco. Vamos para a próxima pergunta. Agora eu só falar para você ver, né? Pode. Se for pergunta, melhor ainda, que a gente responde aqui. Ok, vamos lá. Oi para todo mundo, tá, pessoal? Se a gente não respondeu oi, muita gente, mas abraço gigante para vocês. Muita gente falou oi, falou que tá normal, respondeu nós normal, mas a gente respondeu que o tempo tá pouco. Aqui tá tendo aluno presencial, aluno presencial já, entendeu? Aqui, não já, aqui. E aí, isso corre o tempo, ok? Vamos ver aqui. A maioria, esse comentário que Patrícia falou assim, ó. Eu vou fazer o possível para ser intérprete de Libras. Meu filho de 8 anos e minha tia são surdos. Aprendo muito com ela, mas estou tendo uma dificuldade enorme com o meu filho para ele aceitar a estudar mais sobre. Quase perdeu a tradução. E, pois já. Perdemos a pergunta. Tá, vou
Resume a pergunta dela, ela falou. Tá. Não, Se o filho é surdo, mas ele tem dificuldade em aceitar ou a língua de sinais ou a escola, o que eu devo fazer? A minha opinião é que você procure a ajuda de profissionais e vamos falar a verdade. Se a sua família não usa Libras, se a igreja não usa Libras, se os lugares não têm Libras, o seu filho não tem referência. O seu filho pensa que só oralizar é normal. O seu filho vai pensar que só a língua oral, porque a língua de sinais é estranha. Agora, se você for a primeira a praticar, se na igreja tiver comunidade surda, o seu filho vai ter referências e vai se desenvolver. Isso é real, porque eu trabalhava em escola, instrutor, e a maioria, alunos surdos, que não aceitava Libras porque pensava o quê? Libras para quê? Ele ia aprender a oralizar, porque nem em casa, minha família, aqui na escola, todo mundo papá. Sabe a gente fez? Sabe o que a gente fez? A gente criou aula de Libras lá na escola dele, a gente mexeu no PPP lá pedagógico do curso da escola, e a gente conseguiu o quê? Transformar e colocar na grade curricular Libras. Aí a escola começa a sinalizar. E aí a sala, aluno não usava sinal, aí ele via. Às vezes, né, quando ora para as crianças, assim, um pouquinho mais de maldade. Por quê? Eu estava querendo ver isso aqui, ó. Em alguns atos com mentalidade muito maior, pensava o quê? Porque ele estava com a idade de 12 anos. Começa o quê? A puberdade, né? Tesão sente. Puberdade, começa. E aí, ele estava vendo meninas, né? Da sala, bonita. E quando ele viu meninas sinalizando, se interessou na hora. Foi só ver menina bonitinha lá, o rosto bonitinho, lá, bonitinha sinalizando. E na hora começou a querer também ensinar, aprender, tentar também ensinar para ela. Então, é fazer isso aqui, ó. Atrair o aluno. Fazer atração, né? Fazer atração, tá faltando aí. Entendeu? Qual foi a pergunta? Vou perguntar agora. Eu vou ler esse aí. Arles, Felipe, qual a possibilidade de estar em São Paulo para oficina ou workshop? Oficina, conhece esse sinal? Oficina. Oficina. Já vi um sinal assim para oficina, aqui assim também, oficina. Aqui oficina. E também já vi assim, de workshop. Mas ok. Nossa possibilidade qual? Opinião sua. Eu primeiro? É possível que esse ano nós dois juntos vá para Guarulhos. É possível. Ok? A gente vê o quê? Demanda. Entendeu? Porque, você sabe, passagem, né? Não é caro, para meninas para também não é barata. Se a gente pagar a passagem, a gente recebe dinheiro e adianta, né? E a gente gasta aqui. A gente não dá aula na nossa sala, na nossa escola, e aí perde o dinheiro aqui e vai lá e perde dinheiro porque não esteve aqui. Entendeu? Não é nem porque ganância com dinheiro, é porque precisa mesmo. E ter para poder conseguir aí ir até o lugar, né? Então, se tiver o quê? Demanda, se tiver demanda, a gente vai. Esse ano a gente vai para o Guarulhos, aí eu vou convidar vocês. Eu ia, né, geralmente eu sempre, né, antes, São Paulo, vou palestra, né. Esse ano eu ia para cidade, esqueci o nome da cidade, não é Limeira não, é outra cidade. Eu ia, mas foi cancelado, então vai ser Guarulhos, estou apostando em Guarulhos. E você, Opinião, ó, São Paulo capital é bom. Agora, se a gente conseguir na outra cidade, e se for as duas cidades, São Paulo mais a outra, melhor ainda. O número de melhor, né? O número. Qual era a pergunta? Não, aí já foi, já está no final, já lemos a maioria aí. Você em Minas Gerais tem faculdade de 3 Libras? Tem 3. Agora mas tem EAD, né? Com EAD está aumentando. EAD. Agora bacharel não tem, né? Bacharel. Acabou. Começou, parece que uma nova não começou, eu não sei. Aonde? Em Belo Horizonte? Estava em Ribeirão das Neves, a escola mudou para Montes Claros. Continua lá em Montes Claros. Mas é o bacharel mesmo? Tem bacharel, tem licenciatura, tem os
Nossa, que ó. Porque na minha opinião, se você quer ser intérprete, o bacharelado é melhor. Porque a licenciatura, o foco é para ser professor de Libras, foco em ensinar surdo, ensinar ouvinte. Né? Agora o bacharel é próprio as estratégias de tradução e interpretação. Tem pessoa que é ensinar, né? Aí eu quero ensinar criança surda. Mas a que eu faço onde? Eu faço onde? Um sonho formado, eu quero ensinar Libras para criança. Mas pergunta primeiro, onde? Porque a gente vai formar pensando prioridades. Licenciatura é ensinar criança, mas às vezes não tem aonde, não tem ainda. Nisso, mercado, não tem. Então, às vezes é melhor, né, com isso aí, como segurança de trabalho, segurança para o intérprete, você conseguir aí, primeiro aí, o bacharel concorda, e depois, se quiser, licenciatura. Tem lugar que fala, tem lugar que você fala assim, não pode ouvir fazer. Ridículo, olha o sinal, ridículo, é o R aqui, ridículo. Por quê? Fala assim, ouvinte, aí aqui está o surdo, o ouvinte está roubando a vaga. Pessoal, isso é mentira, sabe por quê? Porque na lei mostra que o surdo já tem prioridade. Então, se o Felipe é formado em letras de licenciatura e tem um surdo formado na mesma faculdade, ele tem prioridade. Agora, o surdo quer trocar prioridade por fazer com essa mão, exclusividade, que é falar assim, ouvinte não pode, só surdo, isso é absurdo. Isso é porque o surdo pensa, não precisa estudar, certificado não precisa. Só por ser surdo, nasceu surdo, certificado, dom de diferença, né? Não precisa certificado. Estudar, gente. Exemplo, comparação, eu nasci ouvinte. Eu posso dar aula de português só porque eu nasci ouvinte? Aí a pessoa surda, eu nasci surdo, eu posso dar aula de Libras, porque eu nasci surdo, nada a ver. Nada a ver. Você sabe sobre morfologia, morfema, fonologia, fonema, semântica. Então tudo isso, pessoal, é necessário estudar. Até quando? Até morrer. A gente vai morrer estudando. Olha, e depois eu vou lá estudando. Olha, eu estou avisando já desde agora, mulher. Vamos lá. Interpreta aí, vamos lá. Eu quero ser intérprete. Não, deu ruim, peraí. Amigo, mas estou pouco tempo agora. Era o futuro. 4 anos para recursos verdade, formação livre. Mas, pergunta, amigo, você acha o livro começar a construir escola obrigatório ter intérprete ou criar lei imediatamente para inclusão surda dentro de escolas? Vocês dois têm que como entender melhor gramática livre, já duas perguntas. Então, primeira pergunta, vamos lá. Você lembra da primeira pergunta? Vamos lá, primeiro programa. Vocês, como o governo começa a construir escola com obrigação de intérprete, mas já é lei obrigação ter intérprete. O que ainda falta é a escola bilíngue. Que a pergunta é escola bilíngue. Eu acho que eu queria perguntar se era escola bilíngue, né? Já tem algumas cidades, já tem aprovação para construir a escola bilíngue. Mas construção quando? Não sei. Por exemplo, lá em BH tem já na Câmara, foi votado, já foi aprovado já no papel, né? Quando que vai construir? Esse foi o contrário, fecharam. Esse foi o contrário, fecharam. O nome dessa escola em português qual que é? Francisco Salles, né? A escola Francisco Salles, o prédio para surdo fechou. A escola Santinês, que é uma escola particular, de surdo, fechou, por falta de verba. Então, ou está faltando verba, tem a hora técnica de gasto, né? E para educação também saúde. Então, tem teto, né? Tem limite de gasto. Então, como ele vai construir? Se não tem como gastar dinheiro para construir, porque tem limite agora, como que faz? Né? A segunda pergunta é sobre... Aí pode você responder primeiro que eu respondo a segunda. A segunda pergunta é sobre a gramática de Libras, como entender. Eu vou falar, antes é o meu maior medo, porque falava assim, português sinalizado, ok, eu sei que está errado, mas o certo, como? Porque não tem material bom. Então eu aprendi, foi sofrendo e pesquisando. Já existem regras, por exemplo, o adjetivo, ele vem depois do substantivo. Substantivo primeiro, adjetivo depois. Homem bonito,
carro velho. Não pode velho carro. Por exemplo, você precisa estudar a teoria, é fundamental. O contato é bom, o contato te faz bilíngue, mas a teoria ela te faz tradutor. Tradutor precisa ser bilíngue, mas um conhecimento profundo, a palavra, o vocabulário, tanto da língua portuguesa como da língua de sinais. Então, se você quer ser um tradutor, estude a fundo. Tem já livros sobre gramática de Libras, é um pouco antigo, mas tem umas regras, faz igual eu fiz, pega um pouquinho, junta tudo e estuda. Eu tenho certeza que se você estudar e também ter contato com o surdo, sua língua vai desenvolver. Por favor. Isso é real, concordo com isso, e vai ter o quê? Mas ou a estrutura certa, por exemplo, né? Mas depende do grupo, entendeu? Depende do grupo. Estrutura para quem? É para quem mesmo, para quem? Quem tá vendo? Porque tem a gente com criança e tem só um jeito. Tem um surdo, às vezes, aluno também só tem um jeito. Então, depende da pessoa, depende do grupo. Está faltando em desenvolvimento de pesquisa, está faltando, né, agora para o mestrado, doutorado, eu acredito que vai espalhar, eu acredito nisso. Mas ainda não, assim, pronto, né? Tem ainda muita coisa para discutir, porque tem também variação linguística até na estrutura, tem variação linguística. Tem uma pergunta também bem interessante, dá uma olhadinha, professor Carlos. Felipe Arnes, vocês já pensaram em escrever livros sobre teoria da Libras? Vamos lá, depois você responde. Eu já... Beleza. Eu antes, né, já tinha pensado muito sobre isso. Comecei a escrever um tema sobre gramática, também tradução, YouTube, mas material falta, precisar referência para colocar, falta muito. Mas eu tentei, né, eu quero realmente isso, no futuro, livro, escrever, referências certas direitinho, mas ainda está faltando referência. O certo é discussão forte, né? Por exemplo, sujeito, verbo, sujeito, verbo, discussão ainda muito latente. Na minha opinião, OSB, né? O verbo no final, sujeito, verbo. Pegando a estrutura da Libra mesmo visual, concordo. Eu quero realmente escrever livro em 2, sobre gramática da Libra e sobre estratégia de tradução e comunicação também. Agora no finalista tem interpreta. Beleza. A gente não quer falar. Sobre o livro. Eu ainda, sobre a questão de livro, existem algumas referências acadêmicas que estão em faltas. Eu tenho encontrado essa dificuldade. Eu tenho pensado e refletido que realmente quero fazer um livro. E eu sei que eu vou fazer um livro no meu doutorado, por exemplo. A minha tese ela é uma comprovação e eu vou adaptar a minha tese em formato de um livro. E quanto que isso vai ser? Bom, daqui a um tempo para frente, a gente precisa ver esse tempo e fica a pergunta aí. Porque da mesma forma, eu tenho um desejo particular que eu desenvolvi atualmente, em que a minha esposa, eu tenho que estimular ela no sentido do doutorado, dela continuar os seus estudos na área de saúde, que é a área de atuação dela. Atualmente, eu tenho estudado a tradução e interpretação, tertulias libras, né? E por isso fica complicado, por exemplo, a questão de tempo e o tempo do doutorado. É difícil eu conciliar, mas no futuro eu tenho certeza que eu vou escrever um livro sobre isso. Tá bom? Eu já escrevi, inclusive, 3 livros, mas eles ainda não têm aquela referência acadêmica no momento. É apenas um livro normal, né? Na verdade um diálogo informal, que eu fiz algumas construções do meu conhecimento e eu forneci para vocês. Mas ainda não é aquela referência, não pode usar, por exemplo, em trabalhos acadêmicos ou em TCC. Infelizmente não é possível. Vocês estão conseguindo entender? Mas no futuro eu tenho certeza que isso vai ser validado. Show de bola, perfeito. Vamos ver que eu acho que o nosso tempo já foi. As últimas perguntas aí. Vamos lá. Rapidinho, da Emanuele. Tá. Ele tinha que explicar, né? Vocês acham que no futuro todos os internos deverão ter curso de letras livres? É óbvio, é a formação, né?
É fundamental. Matemática não precisa de faculdade de matemática? Intérprete precisa de faculdade de língua de sinais. Ainda agora dá a pessoa trabalhar na área e não ter formação, né? Dá um curso ou pode mostrar uma pessoa, o ProLibra é só, um banco é só, mas o futuro vai aumentar, né? A demanda vai saturar. E aí, mais difícil, você não tem real formação, não precisa trabalhar não. Todo mundo precisa de formação real de presídio. Ok? Perfeito. Agora, tem uma última pergunta, eu acho que tem uma pergunta. Quando descrevemos um fato para uma pessoa surda, ela vê ou entende essa sinalização de Libras como uma cena real, ou seja, verdadeiro? Exemplo, o gato correu atrás do rato. Vai, muito obrigado. Na opinião dele, realmente é verdade. Desculpa, porque tem variações mesmo. A abstração, porque ele usa a abstração lá na frente. Eu não falar errado, né? Dúvida, pergunta. Não, pergunta. Referenciar aqui, que é o sinal que vai definir tudo. Ok. O exemplo, realmente é aqui. Duas coisas. Primeiro, tem aí icone real, visual, né? Uns conseguem unidade com visual bom, tem também sinal, também sinais são abstratos, porque a Libras, né? Ela tem uma não é só icônico, né? Nem só sinais icônicos, tudo, ele é visual e conceitual, né? Abstrato também, pensamento abstrato desenvolver. Então é necessário. Perfeito. E a gente, né? Não, tá ótimo, tá ótimo. Agora, por favor, opinião sua. Finalizar isso aí. Eu vou virar para curva? Eu acho que eu consigo ver lá. Né? Pode. Ok. Não. Olha só, a minha tese de doutorado é justamente sobre esse tema, em que eu abordo sobre as bases do pensamento surdo. Por exemplo, existem 4 tipos de pensamentos conceituais. Agora não tem como eu falar sobre todos eles, mas eu vou dar um resumo simples para vocês, tá bom? As pessoas surdas, elas se reúnem em algum grupo e eu decidi 4 grupos principais, eu percebi. Por exemplo, existe um primeiro grupo em que não entendem alguns conceitos devido ao fato das pessoas surdas desse grupo não terem estudo, não conhecerem a língua de sinais, não terem contato com pessoas ouvintes ou terem pouco contato com essa comunidade. E também existem pouco contato, desenvolvem pouco contato com a comunidade surda e prejudicam os conceitos visuais. E são puramente visuais, sem o conceito. É semelhante a uma pessoa que não possui conceito, apenas a visão. Já no segundo grupo, nós podemos observar que existem pessoas que são visuais, mas desenvolvem normalmente a língua de sinais. E essa língua, ela possui conceitos, porque essa pessoa, através da interação, do contato com as pessoas surdas, desenvolve como se fosse uma revolução do seu cognitivo e através da influência de pessoas surdas e na sua interação, ela cria conceitos linguísticos. Ok? Da mesma forma, as pessoas ouvintes que influenciam esse grupo ali e esse grupo de pessoas surdas acabam criando conceitos. Há um terceiro grupo também que nós podemos destacar, em que eram pessoas ouvintes, só que com o passar do tempo perderam a audição. Então, perdendo a audição, eles aceitaram a língua de sinais, então ocorreu uma reviravolta. Okay? Nós mudamos o ângulo de pensamento do surdo, em que o pensamento dele ainda estava baseado na oralidade, na letra, no pensamento frasal, e com adquirir a língua de sinais tardiamente, o pensamento dele ainda se baseia na oralidade e no pensamento fraseológico. Então essa pessoa surda, por exemplo, a gente cita já um outro grupo, falando esse quarto grupo, nós podemos destacar que muitas vezes a pessoa surda, ela nasce ouvinte, ok? Só que depois, por exemplo, com idade de 12 anos, com idade inferior a 12 anos, ela adquire a Libras com o passar dos anos.
e muitos anos depois ela adquiria Libras. E isso é prejudicial porque mistura as bases conceituais. Existe tanto o pensamento frasal, oral, como o pensamento visual, e isso é uma mistura no cérebro dessas pessoas. Então, depende muito do tipo de pessoa surda. Existem pessoas que realmente são visuais e possuem apenas conceito icônico. E tem algumas pessoas que não. E isso é normal, a gente perceber esse fenômeno na comunidade surda. Por exemplo, é impossível eu falar que o surdo é de determinado jeito, eu estabelecer um paradigma. Os surdos são diferentes, porque existe, por exemplo, esses 4 grupos, como eu mencionei, cada um deles tem sua especificidade. Conseguiram entender? Essa é a minha opinião. Certinho? A gente agora vai encerrar esse, mas que hora é a outra? 10 horas, a gente volta. Aí, para a gente encerrar, eu gostaria só que você falasse em língua de sinais e eu traduzisse, só um recado final, e depois eu em língua de sinais, você traduzir, só para a gente deixar. É engraçado. Ok, lembrando, 22 da noite, hoje ainda tem aula lá no YouTube dele, ok? Né? Tube Libre, você já sabe, não precisa falar nada, né? Agora eu. Então, eu quero agradecer profundamente a todos vocês que assistiram a nossa aula. Eu amei participar desse momento com vocês, estou muito feliz, porque quando nós estamos juntos aqui nesse momento, também com o Felipe, e todos vocês se sentem felizes, eu acredito, por essa interação que nós temos envolvido. Eu agradeço de verdade a vocês. Tá joia? E eu peço perdão, alguma coisa que tenha acontecido aqui, mas é normal que aconteça. Vocês já me conhecem, né? Mas fica um beijo gigante pra vocês, tá bom? Eu amo vocês. I love you. Ok. Eu queria muito agradecer, né, vocês, porque vocês foram fiel acompanhando a gente. Porque eu tive que trabalhar, porque o carro, não, porque você foi fiel à Libras. Né? Nós temos aquele esporte e eu posso dar Libras, mas nosso objetivo aí, né? Coração simples, né? O foco em dar Libras. Porque o Brasil, nós sabemos também, nós dois profissionais, né? Trabalham na área da Libras, mas também voluntário, né? Precisamos de voluntário graças à internet, YouTube também, para tudo, então tanto faz. A todos que querem agradecer vocês que estão junto com nós nessa união, ok? Um beijo, tchau. Tchau, tchau, gente. E até 22 lá, ok? Tamo junto, tamo junto, tamo junto. Okay? Tchau, tchau. Eu vou estar passando de novo, tá? Ok? Eu vou trocar de lugar. Um beijo, tchau.